Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, sou Diva Pérez. Eu sou a Aline Daflon e começa agora o Idoso em Foco. No programa de hoje, vamos falar sobre como manter a saúde física e mental do idoso em tempos de crise. Sabemos que não é nada fácil de lidar com a situação que nós estamos vivendo, né? E inclusive estudos comprovam que nesse período de pandemia houve um aumento do nível de estresse, ansiedade e depressão. Sim, é verdade. Uma pesquisa conduzida pelo Instituto de Psicologia da UERJ sobre avaliação de indicadores de saúde mental em idosos no contexto da pandemia aponta que as mulheres idosas apresentam mais sintomas de depressão do que os homens idosos. Sim, Diva, mas apesar disso, a boa notícia é que mesmo em período de isolamento, é possível sim melhorar as condições de saúde mental. De acordo com a pesquisadora Heloísa Gonçalves Ferreira, do Laboratório de Estudos do Desenvolvimento Humano do Instituto de Psicologia da UERJ, a dica número 1 é criar rotinas. É muito importante que as pessoas adotem algumas dicas para manter a sua saúde mental nesse momento de crise. Então, uma primeira dica é manter uma rotina minimamente funcional nesse contexto de isolamento. A organização de uma rotina organiza também as condições da saúde mental da pessoa. A pesquisadora aponta também a importância de mantermos a prática de atividades prazerosas nesta rotina. Eu, por exemplo, escrevo poesias, contos, crônicas, componho músicas, cozinho também, pratico exercícios físicos moderados, evito notícias tristes e mantenho o otimismo, que é uma peça fundamental para lidar com esse período. Sim, Diva, com certeza manter o otimismo é fundamental. E nós podemos acrescentar também a esta lista de atividades prazerosas a leitura de livros, a prática da jardinagem, do tricô, da meditação. E por falar em meditação, Aline, a pesquisadora Heloísa Gonçalves Ferreira afirma que meditação focada no momento presente e sem cunho religioso traz efeitos positivos para a saúde mental. Inclusive, há estudos que reportam que aqui no Brasil, idosos que praticam mindfulness apresentam maiores índices de qualidade de vida, né? E uma das hipóteses para a gente explicar o porquê que a meditação parece produzir efeitos importantes no bem-estar psicológico das pessoas refere-se ao fato de que essa técnica, ela faz com que o indivíduo mude o seu foco e a sua percepção sobre os eventos que estão ocorrendo, sobre o mundo. Então, ao invés de tentar mudar o que está acontecendo, ou tentar mudar o mundo, ou as experiências em si, que fogem do controle da pessoa, o indivíduo ele ajusta o seu foco para tentar olhar de outra perspectiva as coisas que estão acontecendo. E, por sua vez, isso acaba promovendo um melhor ajustamento da pessoa a situações adversas. Então, as práticas de meditação, elas têm sido muito recomendadas agora por profissionais da saúde, porque elas podem ser implementadas no contexto do lar. E para quem costuma dizer que não tem concentração para meditar, eu trago uma boa notícia. Existem diversas meditações guiadas disponíveis no YouTube, em aplicativos. Sim, Diva, é verdade. E eu posso dizer que a meditação foi e continua sendo a minha salvação durante esse momento tão difícil que nós estamos vivendo. E como diz o sábio ditado, mente sã, corpo são. Quando nós cuidamos dos nossos pensamentos, tudo melhora. Sim, Aline, corpo e mente estão muito mais conectados do que a gente imagina. De acordo com a psicóloga Heloísa Gonçalves Ferreira, pessoas ansiosas e depressivas tendem a ter o seu comportamento alimentar alterado. Pessoas que sofrem de depressão ou de ansiedade, elas podem começar a comer mais ou a comer menos, né? E essa mudança no padrão alimentar também vai afetar o sistema endócrino, o sistema imunológico dessa pessoa e vai deixá-la mais suscetível a desenvolver outras doenças aí, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, obesidade. Então, é importante que a gente saiba sobre a relação entre a nossa mente, né, a saúde
mental com o funcionamento físico do nosso organismo. Já falamos sobre como cuidar da mente e agora nós vamos falar também sobre como cuidar do corpo. E isso nada tem a ver com procedimentos estéticos, viu? A atividade física, de acordo com o Ministério da Saúde, fortalece ossos e músculos, reduz os riscos de doenças cardiovasculares e melhora a saúde física e mental do idoso, promovendo a autonomia nas atividades diárias. É verdade, Aline. E o interessante é que a atividade física nos permite trabalhar corpo e mente ao mesmo tempo. Praticamos essa atividade física nos movimentos simples do dia a dia, quando limpamos a casa, lavamos roupas, subimos escadas, cuidamos das plantas. E além dessas atividades comuns, Diva, existem os exercícios físicos, que são orientados por um profissional de educação física. Mas, infelizmente, com a chegada da pandemia, muitos idosos acabaram se afastando de academias, de praças, onde eles costumavam realizar, essas atividades diariamente. Mas ainda podemos praticar exercícios físicos dentro de casa, mesmo sem equipamentos. Flávia Porto é professora adjunta da UERJ e atuante na área de educação física, ensina como fazer. Considerando alguém que já praticava atividade física regular antes da pandemia, o ideal é que, primeiro, mantenha os horários reservados para a prática de exercícios. Segundo, reserve um espaço na casa em que os exercícios possam ser realizados com segurança. Terceiro, providencie as adaptações que precisarão ser feitas caso não tenha os equipamentos que tinha à sua disposição antes da pandemia. A pessoa pode improvisar com garrafas PET cheias de água ou pacotes de alimento, por exemplo. Usar cadeiras sem rodinhas e braços, mas com encosto, para aqueles exercícios de sentar e levantar, ou usar vassoura ou rodo cujo cabo possa ser utilizado como um bastão, também são outras formas de adaptar o exercício em casa. As caminhadas habituais podem ser substituídas por caminhadas estacionárias. Nesse caso, o idoso pode ficar próximo do encosto da cadeira para caso precise se apoiar e cronometrar o tempo que consegue andar no mesmo lugar. Elevar o joelho nessa caminhada ou seguir o ritmo de uma música podem ser formas de aumentar a intensidade do exercício. Como vimos, a prática de exercícios ela é saudável tanto para o corpo quanto para a mente. E para quem tiver interesse e quiser ter acesso a mais dicas de exercícios para praticar em casa, basta acessar o site do Governo Federal em www.gov.br e na barra de pesquisa digite "Conheça exercícios adequados para idosos fazerem em casa no período de isolamento social". Só preste atenção no seguinte: cuidado para não sofrer nenhum tipo de acidente, hein? Aline, o nosso programa chegou ao fim e foi um prazer imenso bater mais esse papo com você. O prazer é todo meu, Diva. E aos nossos ouvintes, muito obrigada pela audiência. Protejam-se do coronavírus, mas não se esqueçam de cuidar também do corpo e da mente. E até o próximo Idoso em Foco. Idoso em Foco. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional CTE.